Ô, Alê, eu pensei algumas coisas aqui do que disse o Leonardo Jardim e, aliás, quero chamar a atenção aqui para o belo trabalho do pessoal da comissão técnica dele, viu? Porque munindo ele de dados que a gente tem acesso aqui também, impressionante. Ele vai para a coletiva realmente bem munido dos detalhes. Por exemplo, ele começou a primeira pergunta do nosso Emerson Pansieri falando do jogo igual, mas que o Vasco aproveitou os erros do Cruzeiro e que o Cruzeiro errou demais nas finalizações. E dentro disso, olha só os números que eu vou trazer aqui para quem está nos acompanhando do SofaScore. Finalizações para fora. O Vasco teve 3, o Cruzeiro teve 11 finalizações para fora. Finalizações bloqueadas, que é aquela que você bate e o zagueiro entra na frente, o goleiro faz a defesa, enfim. 5 do Vasco, 7 do Cruzeiro. Finalizações dentro da área. 7 do Vasco, 16 do Cruzeiro, Ale. Eu acho que são números importantes, né? Normalmente, quando o time do treinador que perde, ele traz sempre uma estatística, uma coisa que tente justificar. Eu vou repetir aqui, eu acho que o placar condiciona muito. Você tem aí uma questão que é bem curiosa, né, Romano? Porque a linha defensiva do Vasco, que traz um miolo de zaga diferente, né? Então, o Cuesta veio do Galatasaray, o colombiano, e o Robert Renan veio do Zenit. Muito bom jogador, inclusive os dois. A linha defensiva do Vasco, ela foi muito bem, mas muito bem. O Paulo Henrique foi eleito, inclusive, pela gente e pela transmissora da televisão, o melhor jogador da partida. O Puma Rodrigues foi bem. Então, essa linha defensiva teve um trabalho muito eficiente. Se você for para o lado do Cruzeiro, você vai ter um Kaique Bruno, para mim, tendo feito a sua pior partida com a camisa do Cruzeiro. Eu não lembro principalmente na era Léo Jardim, porque com o Fernando Diniz, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Diniz também, não lembro dele, na era do Léo Jardim, ter jogado mal assim. Eu não lembro, sinceramente. Não só participando de forma negativa no lance dos 2 gols do Vasco, mas também em cruzamento, sabe? Muito nervoso, sentiu muito os erros. Então, o Kaique foi mal. O Jonathan Jesus estava sem ritmo, muito difícil, né? Porque o Vidalba e o Fabrício Bruno têm um entrosamento, né, Romano? Eles se completam de uma maneira que o Jonathan Jesus, que é até um cara técnico, até tentou jogadas diferentes, inclusive tentando ajudar no ataque e tal, mas ele não foi bem, o Jonathan Jesus. O William foi muito discreto, para dizer o mínimo. E até o Fabrício Bruno, que normalmente joga muito bem, hoje cometeu alguns erros que a gente não está acostumado a ver. Então, você está vendo aí de bola travada, finalização para fora, que muitas vezes tem a atuação da marcação, dificultando e atrapalhando. Então, acho que essa atuação dessa linha defensiva fala muita coisa. Antes da entrevista do Léo, você estava falando do poder de marcação, de pegada, de bola roubada, né? A expectativa que se tinha, que se criou, eu, por exemplo, é que como o time do Fernando Diniz gosta de sair jogando, tocar a bola dentro da área, da pequena área às vezes, até com um goleiro, a gente viu isso muito aqui quando ele estava treinando o Cruzeiro, que a marcação do Cruzeiro, que é muito encaixada na saída de bola do adversário, só isso aí já seria o suficiente para criar possibilidades de gol para o time do Léo Jardim. E isso não aconteceu. Vamos lá. O Vasco não perdeu a bola dentro da sua área. O Vasco não correu risco com o seu goleiro jogando com os pés, o Léo Jardim. O Diniz não coloca, por exemplo, o Felipe Coutinho ou o Ryan para bater tiro de meta, né? Que ele não põe isso. Então, é um Vasco que há algum tempo já vem tendo Por exemplo, o Vasco que jogou com o Flamengo, ele termina o jogo no Maracanã com todo mundo atrás da linha da bola, marcando que nem louco. Hoje, o Verratti cometeu umas 3 faltas próximo da área. A primeira foi, inclusive, no Matheus Pereira, porque ele tinha que voltar para marcar. O Verratti, 39 anos, centroavante do time. Então, o Fernando Diniz, alguma das loucuras que ele fez aqui pelo Cruzeiro, que fez ao longo da sua carreira, ele não está fazendo no Vasco. O Vasco é um time muito mais... Não tem um improviso no Vasco. Não tem um improviso no Vasco.
Então, acho que isso mostra um pouquinho desse momento especial que o Vasco está vivendo. São 5 rodadas sem perder no Brasileiro. São 7 jogos, contando a Copa do Brasil, quando conseguiu a classificação em cima do Botafogo e vai jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Então, o Fernando Diniz, pelo jeito, enfim, amadureceu, né? Sorte do torcedor vascaíno, que ele está fazendo um futebol mais, vou dizer, mais simples, de fácil entendimento para o jogador, porque foi isso que a gente viu no jogo de hoje, viu? Até quando? Tem isso. Outro dia o Vasco sofreu bastante, o torcedor ficou bem bravo contra o Ceará, porque ele foi tentar sair jogando e foi fazer aquelas jogadinhas e o time acabou tomando empate. Mas, enfim, hoje, pelo que a gente viu hoje, eu acompanhei de perto também o jogo contra o Flamengo, é um Vasco que compete muito mais do que inventa, né? E hoje, principalmente, que o Cruzeiro tem essa boa marcação na saída de bola, não conseguiu tirar proveito dessa característica dos times do Diniz, não, viu? Pois é, e aí foi justamente o contrário, me chamou a atenção o que disse o Leonardo Jardim na coletiva, porque ele falou o seguinte, meu time hesitou demais, titubeou demais ali algumas jogadas e o Vasco foi mais eficaz. E aí, o que me chamou a atenção, Alê, erros não provocados pelo Vasco. O Vasco entrou mais ligado do que o Cruzeiro, seria isso? Será que o Cruzeiro entrou, de repente, alguns jogadores com medo de tomar aí o terceiro amarelo, ficar fora do jogo contra o Flamengo? Eu não acredito muito nisso, não. Mas fato é que o Vasco jogou uma final de campeonato. Não acho que faltou vontade pro Cruzeiro, não vou cair nesse clichê. Também não vou dizer que tá tudo perdido, tá muito pelo contrário. A gente trouxe aqui, eu sempre trago a informação, porque o torcedor, como ele é emoção, e é normal, e não estou fazendo nenhum tipo de crítica, é uma constatação. Mas perdeu pro Vasco, então, não, tá uma droga. Não tá. 50 pontos em 25 rodadas. O Botafogo era líder do Campeonato Brasileiro em 2024. Esses 50 pontos em 25 rodadas que o Cruzeiro tem hoje. É uma campanha muito forte. Mas como também é muito, muito forte o que fazem Flamengo e Palmeiras. É inegável. Competir com esses times é sempre complicado. Você trabalha com uma margem de erro que é quase nenhuma, né, o Romano? É muito difícil. São os 2 melhores times da América do Sul. E o Cruzeiro corajosamente está se metendo ali. Então, não acho que está tudo perdido. Pelo contrário, na quinta-feira, inclusive, e o futebol é maravilhoso por isso, né? Na quinta-feira, de repente, o Cruzeiro pode estar no céu de novo, ganhando do Flamengo. Mas, realmente, hoje, além do Vasco estar realmente com uma confiança, com uma vibração, com uma intensidade, competitividade impressionante, mas não acho que faltou vontade ao Cruzeiro, as coisas meio que caminharam para isso, né? Por exemplo, começa o jogo, o Matheus Pereira sofre uma falta do Verratti, a gente falou sobre isso aqui, e o William tenta achar o ângulo direito, né, do Léo Jardim. Foi a primeira boa chance. Então, assim, o Cruzeiro até estava tentando no começo do jogo e tal. Só que o gol, do jeito que saiu e tão cedo, claro que ele acaba influenciando em vários aspectos da partida. Eu até estava falando aqui que quando o Puma Rodrigues ele faz a inversão, ele dá para quem não viu, né, ele faz uma inversão, uma bola longa que cruza o campo todo pelo alto, e essa bola é do Kaique. Essa bola é do Kaique, porque é uma bola lenta, ele tem condição de se posicionar para fazer o corte, e é isso que ele tenta fazer. Quando a bola é do Kaique, a linha de meio campo, o que ela faz? Ela não recua atrás da linha da bola, porque se a bola tá com você, né, Romano? Por que você tem que ficar atrás da linha da bola? Exatamente. E aí o Kaique acaba falhando, perdeu o tempo da jogada. E os volantes estavam à frente da linha da bola, porque confiavam que o Kaique também confiava que ele ia fazer o corte. Só que nessa, o Paulo Henrique domina a bola muito bem e faz um cruzamento de perna esquerda excepcional, e o Ryan não tinha marcação. Ele não tinha marcação. A dupla de zagueiro estava preocupada com o Verratti, porque o Verratti no alto realmente é um cara muito perigoso, e ele vem de trás, o Ryan, e acerta um cabeceio maravilhoso. Mas, normalmente, o Kaique, que é um dos melhores laterais pelo lado esquerdo do país, ele faz o corte dessa bola.
Ele faz o corte dessa bola. Aí tá bom, aí o Cruzeiro demora para assimilar o gol sofrido, realmente demora, não faz um grande primeiro tempo. E o Léo Jardim, e eu tenho que aplaudi-lo, ele faz uma alteração no intervalo, eu inclusive faria 2, que ele fez logo na sequência. Ele coloca o Arroio para jogar. O Arroio, em 5 minutos, ele já faz mais como atacante do que o Wanderson.